Eu sou Paulo Roberto Rodrigues Simões, nasci na cidade de Entre Rios, na Bahia, né? Meus pais, José Fernandes Simões Filho e Maria de Luz Rodrigues Simões, os dois com pouca escolaridade. Meu pai fez até o quarto ano, chamado quarto ano primário, e minha mãe até a primeira série, então praticamente só assina o nome, né? E venho de uma família numerosa, de mais 9 irmãos, sendo 5 homens e 4 mulheres, né? E claro que de Entre Rios eu trago uma influência, não é, digamos assim, regional, multicultural, diversa e eu poderia dizer assim sincrética, que é próprio da realidade da Bahia, né? Quem nasce na Bahia, eu costumo dizer que quem nasce na Bahia já nasce com a formação do pensamento complexo, né? Porque tudo na Bahia é um pouco tecido junto, né? E dentro dessa temática, né, da diversidade que nós estamos tratando aqui, o que a gente pode assim compartilhar da infância, né? Primeiro compartilhar do que significa você crescer numa família numerosa, né? Você já tem que nascer pensando um pouco na diversidade, porque a família numerosa, eu costumo dizer que para a gente fazer uma reunião lá em casa tem que marcar uma assembleia, né? Porque já era sempre muita gente, né? E na minha infância tem uma coisa importante que marca a vida de todos nós, é que principalmente os meninos, vamos falar assim, dentro dessa divisão social dos papéis, né? Os meninos todos ajudaram a mãe vendendo doce na rua, não é? Doces e salgados. Hoje, minha mãe até hoje é conhecida assim como aquela que fazia doces e salgado, e as meninas sempre ajudando mais na casa, né? Mas uma coisa legal dentro da nossa história é que dentro do chamada divisão social dos papéis, que o meu pai sempre esteve junto nessas, digamos assim, nessas divisões, né? Eu cresci vendo meu pai contribuir com minha mãe nos afazeres da cozinha. E isso, nós que estamos tratando aqui dessa questão de gênero e diversidade na escola, isso faz uma diferença, porque você tem uma figura materna e paterna, os dois mostrando que para construir a vida tem que todo mundo fazer junto. Então isso já foi muito importante, né? E também a valorização do trabalho, né? O trabalho como contribuição para a vida, né? Para a vida e para o sustento da família. Eu estudei lá na Entre Rios toda a vida em numa escola chamada Colégio Estadual do Duque de Caxias, da primeira série até o ensino médio. Fiz magistério, né? Então eu costumo dizer também que essa relação minha com ensino e aprendizagem, ela tá aí desde sempre, desde a minha adolescência, não é? E o magistério foi um momento muito importante para mim, porque de lá a gente traz alguns aprendizados. Foi no magistério que eu tive também meus primeiros contatos com esse objeto de pesquisa relacionado com a indisciplina, com o comportamento, com a vida dos alunos na escola, porque eu tive uma turminha no estágio, assim, com bastante desafios, seja no processos cognitivos ou da realidade social e assim por diante, né? E de Entre Rios eu trago também uma experiência e influência de vida religiosa forte, né? No sentido de que meus pais sempre participaram de comunidades religiosas, mais católicas, mas tem uma influência grande de primas, de tias, com matrizes africanas, né? Com Umbanda no Rio de Janeiro, com Candomblé na Bahia. Então, por isso que eu digo que a diversidade, o pensamento complexo, a visão multicultural da vida sempre me acompanhou, né? Isso é importante. É importante. E aí, em 92, eu vim aqui para São Paulo, já tinha 2 irmãos aqui em São Paulo, terminando então o magistério. Lá na Bahia,
eu já tinha uma vivência forte nas comunidades religiosas e principalmente na Bahia eu fiz um trabalho importante que foi me dedicar uns 10 anos ao trabalho de pastoral de juventude. Isso influenciou muito na minha formação, não é? Intelectual, na minha formação política, na minha formação profissional. E quando eu vim para São Paulo, então, eu quis fazer uma experiência na vida religiosa para conhecer melhor como funcionava a igreja internamente e por isso o meu primeiro acesso na graduação foi filosofia, não é? E naquela época filosofia era importante porque foi importante porque não era uma filosofia chamada filosofia clássica, mas a filosofia que eu realizei na Universidade de São Francisco é uma filosofia, vamos chamar assim, militante, né, identificada com o que a gente estava vivendo do ponto de vista da teologia, que era a teologia da libertação. Então, as principais referências que nós tivemos, ou a perspectiva geral do curso que nós tivemos na Universidade de São Francisco, foi a perspectiva de uma filosofia comprometida em querer saber quem era o homem, mas não um homem, digamos assim, numa realidade metafísica, mas um homem vivo, um homem encarnado, um homem que está, digamos assim, num contexto social, econômico, político e cultural. Então foi muito importante, eu costumo dizer que o estudo de filosofia foi um divisor de águas na minha vida, no sentido que me ajudou a pensar de forma mais ampla e, claro, sempre de forma também crítica, o que eu queria para mim nesta vida, né? E o que eu queria também, e que posições eu tinha diante da vida numa cidade como São Paulo, né? Porque o São Paulo é uma cidade que ela tem as suas contradições, mas ela tem também virtudes profundas. E uma das virtudes é justamente as diferentes possibilidades que você tem aqui em São Paulo, inclusive o acesso às diferenças e ao conhecimento. Então isso foi fundamental a eu querer ficar aqui, não querer retornar para a Bahia e construir aqui a minha história, né? Conhecer aqui na escola a minha esposa e ter gerado as minhas 2 filhas. E hoje eu sou um baiano paulista, um paulista baiano. Então isso é importante. Do ponto de vista profissional, terminando a filosofia, né, o que a gente vai fazer se não vai seguir a vida religiosa? O que vai fazer? Em geral, a gente procura o lugar onde você possa refletir. E a escola é um esses espaços. Então, eu começo como profissional na rede estadual de ensino, exercendo sempre a função de professor. Na rede estadual eu fui também coordenador pedagógico, chamava na época professor coordenador. E uma coisa importante na rede estadual foi também ter trabalhado com a educação de jovens e adultos, ter trabalhado com o telecurso chamado Telecurso 2000, o telecurso de segundo grau. E nessa rede eu comecei a minha primeira experiência, né? E uma coisa nesse percurso, né, entre o profissional e a busca da formação intelectual, foi a minha passagem também por um curso importante que tem a ver com essa leitura do pensamento complexo do mundo e da realidade, foi a minha passagem pelo curso de Ciências da Religião da PUC, não é? Que eu fiz dos anos 95 até 98, mais ou menos, e concluí todas as disciplinas, abriu muito também a minha
visão de mundo e a minha discussão sobre as questões religiosas, mas como as exigências materiais às vezes têm um peso grande, não deu para concluir a dissertação. Mas ter passado pela PUC foi um processo importante na minha formação. Então eu costumo dizer que como a gente, né, tenta estar na vida e diminuir o máximo que a gente pode as dicotomias, então o profissional e o religioso, né, sempre esteve aí junto comigo, digamos assim, os compromissos políticos e o compromisso social também sempre estiveram aí. Então, isso me ajudou muito na minha formação e de entender esse ser humano que a gente busca entender nos seus diferentes contextos e, como diz o Edgar Morin, nos seus diferentes imaginários, né? Levando em consideração a literatura, levando em consideração a religião, levando em consideração a sexualidade, levando em consideração as espiritualidades, levando em consideração o político, o social. Essas várias formações que eu tive me ajudou a ampliar, né, a minha visão de mundo. Na rede municipal, eu entro no ano 2000, começo a trabalhar com ensino fundamental. Vejo que no ensino fundamental, essas questões que estamos trabalhando de educação, gênero, diversidade, é onde mais aparecem os conflitos, as diferenças, porque por a gente estar trabalhando com criança e com adolescente, e que essa temática aparece com uma força maior, né? E aí, meu exercício profissional tem sempre sido mais aqui nessa região da zona leste, né? Apesar da maioria dos familiares morarem na zona sul da cidade, eu abracei a zona leste e aqui desenvolvi a minha vida. Então, essa temática do ensino fundamental e essa temática do ensino médio, vivida entre a rede estadual e a rede municipal, me levou a querer entender mais essa questão das diferenças na escola, essa questão da indisciplina, essa questão da violência, essa questão dos diferentes conflitos que a gente vive no dia a dia na escola. E aí, voltando, depois da ciência da religião, à vida acadêmica, não é? Eu quis então fazer o mestrado em educação, que eu realizei na Uninove, e foi no mestrado na educação, ali com o grupo de estudos da complexidade da Uninove, que eu me aproximei mais do escritor, do autor, do pensador Edgar Morin, não é? Penso que nesse momento tinha um pouco mais de maturidade da vida e de maturidade intelectual e pude fazer de uma certa forma, digamos assim, uma escolha, não é? Porque uma escolha teórica, eu acho que a gente não tem uma escolha teórica, eu acho que a gente tem diversas escolhas teóricas para diferentes contextos que a gente vive na vida. E nesse contexto, para me ajudar a aprofundar a temática das ocorrências de indisciplina na escola, que eu estudei 2 semestres letivos, o chamado livro de ocorrência na escola, e querer entender, não de uma forma dicotômica ou de uma forma linear, foi fundamental o meu encontro com Edgar Morin. Até porque a própria relação do Morin com o conhecimento é uma realização ou uma realização complexa, e o Morin tem uma coisa muito interessante, que ele faz questão de dizer que na sua vida não há separação entre vida e obra. Então essa ideia de que o ser humano, na perspectiva do Morin, é 100% cultura e 100% natureza, para mim foi uma descoberta fundamental, porque aí você rompe, não é, com um paradigma, não é, com um paradigma que divide, com um paradigma que desassocia, né? E você percebe, olha que interessante,
para a minha história, para o meu contexto, para a problemática acadêmica que eu estou trabalhando, as ideias do pensamento complexo que tem em Edgar Morin, um dos principais referenciais teóricos, foi fundamental, né? Então foi assim, muito bom ter feito essa problematização dessa questão dos livros de ocorrências, né? E depois, terminando já esse processo, lá na Uninove, eu vou fazer uma outra pesquisa, que é a pesquisa que tem assim, uma ligação com essa realidade aqui da Unicel, que é a pesquisa na PUC, no serviço social, né? Que é o meu doutorado, que vou trabalhar o programa Universidade para Todos. Então, e por que eu escolhi esse objeto, né? Esse objeto de pesquisa, e me identifica com essa pesquisa que a PUC desenvolveu junto com a Uninove? Porque trabalha justamente aquilo que nós acreditamos, a perspectiva da inclusão. E agora, a inclusão é a partir do viés do ensino superior, né? E essa pesquisa foi uma pesquisa com uma amostra nacional, né? E a gente vai verificar como que, a partir do acesso à universidade, a partir do acesso ao conhecimento, há mudanças e há outras possibilidades na vida dos sujeitos. Então, essa ideia, né, de um sujeito que não é só razão, ou que não é só a dimensão profissional, a dimensão intelectual, mas de um sujeito que é complexo, eu também vou buscar problematizar isso no ensino superior. E aí a tese chama Programa Universidade para Todos, Mudanças e Possibilidades na Vida dos Sujeitos. E como foi bom viajar ao Brasil e ouvir os diferentes sujeitos, né, dizendo, olha, eu sou o primeiro da família que, por conta dessa política pública, estou tendo acesso ao ensino superior. Eu tive que deixar minha cidade e morar na cidade tal, porque foi aqui que eu encontrei a bolsa. E contando para a gente as diferentes mudanças e os diferentes campos da vida atingidos por essas mudanças, né? Terminando então esse processo, em 2013 a gente tem então o início do governo Haddad em São Paulo, e fui convidado para trabalhar aqui no CEL, o CEL São Mateus. Esse polo irradiador de conhecimento, que é o CEL, esse Centro Educacional Unificado, né? Eu nunca tinha trabalhado numa unidade assim, e para mim foi muito importante trabalhar no CEL. Primeiro, por conta dessa perspectiva de uma educação que é integral e integrada e integradora, não é? E aqui no CEL a gente tem essas ideias dos núcleos, né? O núcleo de educação, o núcleo de cultura e o núcleo de esporte, que trabalha com essa perspectiva de que os conhecimentos não estão separados, mas podem estar integrados. E a gente vê num espaço como esse as diferentes perspectivas da vida acontecendo, não é? O teatro, o processo de educação formal na sala de aula, a biblioteca, as várias atividades esportivas, né? Espaços e momentos que parecem estarem separados, mas que na verdade vai produzindo um sentido na vida dos sujeitos que nós não sabemos o tamanho disso. E o tamanho não é o mais importante. O importante mesmo são os resultados e como todas essas dimensões são integradas na vida das pessoas. Mas a gente vê que é um projeto político-pedagógico tão interessante que outros governos não tiveram a coragem de interromper o processo, mas continuaram, né? A Marta começa,
o Kassab deu continuidade e depois no governo Haddad ele dá mais força ainda, sendo que foi um projeto que teve origem no Partido dos Trabalhadores. Então, no governo do Partido dos Trabalhadores. Então, agora, é uma proposta inovadora e que você vê, então, resistência em interromper, né? Claro que governos mais progressistas dão mais ênfase ao projeto dos céus, né? Nós tínhamos, por exemplo, aqui nós tivemos 3 reformas. A piscina do Céu Aricanduva estava 2 anos fechada, né? Então, eles dão mais prioridade porque sabem o tamanho do compromisso e da importância do equipamento e daquilo que, do ponto de vista político-pedagógico, o céu é possível de promover. Então, é um espaço que eu me identifico muito, porque é um espaço que corresponde àquilo que nós acreditamos, não é? Numa educação que é integrada, que é integral, que é integradora, e que você vê ali resultados e interferência na vida das pessoas, né? E aqui no céu, claro, tem sido um espaço de encontros, né? De vários encontros com diferentes gerações, encontro com diferentes grupos, encontro com diferentes perspectivas. E aí, um dos encontros foi o encontro com a Universidade Federal do ABC, não é? Através do projeto da UAB, hoje chamada Universidade Aberta do Brasil, e a Unicel, Universidade no Céu, não é? E a Universidade no Céu é de responsabilidade do coordenador do núcleo de educação. Então, eu sempre coordenei o núcleo de educação no céu junto com a universidade, né? Então, a gente inicia aqui esse polo em 2014. É um projeto do prefeito Haddad, porque ele foi ministro da educação, conhece muito bem todos esses projetos. E aí a grande novidade é você ter um polo de uma universidade em equipamentos como o CEL, que estão instalados na periferia, em região de maior vulnerabilidade social e em regiões onde a maioria da juventude sofre sérias consequências, inclusive da violência, né, das diferentes violências, inclusive da violência policial, e que não tem espaço, não é, para acessar as universidades, seja pelo preço, seja por as diferentes dificuldades de distâncias e outras. Então, a Universidade Aberta do Brasil e a Unicel vêm com essa perspectiva de dizer, não, podemos sim romper, eu diria, com mais uma das barreiras que a periferia enfrenta, que é o acesso ao ensino superior, né? O acesso superior no Brasil ainda é um espaço de distinção, ou de distinções, se a gente quiser, né? De diferentes distinções, mas principalmente de distinção social, não é? Ao mesmo tempo que é uma honra quando um jovem diz, eu consegui chegar lá, e consegui chegar com muito sacrifício, ainda há um corte, há um fosso social muito grande que separa a universidade das periferias, das classes populares e assim por diante. Então, esse projeto, ele vem também, enquanto política pública, responder a essas necessidades, que a gente morando numa metrópole como São Paulo acha que às vezes todos os acessos já estão sendo conquistados e resolvidos. Do ponto de vista da política pública, não. Estamos muito distante desse processo e eu penso que o último processo seletivo agora, para a pedagogia da São Camilo, com 45 mil inscritos e 27 mil pagantes que fizeram o processo seletivo, mostra que a nossa demanda por ensino superior, seja na universidade pública, seja na privada, com políticas de acesso, ainda estamos longe de acontecer. Então, daí a importância do desenvolvimento aqui do nosso trabalho com a Unicel e o desenvolvimento dos diferentes cursos em nível de graduação, pós-graduação
e de aperfeiçoamento. E foi nesse de aperfeiçoamento que nós encontramos, através da Secretaria dos Direitos Humanos, essa parceria com a Universidade Federal do ABC e com a professora Andréia e sua equipe, que apresentou várias propostas de cursos de aperfeiçoamento aqui para a Unicel. E assim, com muita vontade da equipe da Andréia e a gente também, já acolhemos, né? E já fomos participar de diferentes reuniões. E uma das questões que sempre nos chamou a atenção com a proposta do curso de Gênero e Diversidade na Escola foi justamente que dialogava com a perspectiva multidimensional, com a perspectiva interdisciplinar e com essa ideia de que o corpo ia também, através das danças circulares, ia poder fazer parte, não é, através das suas diferentes expressões, dessa proposta. Então, nós abraçamos aqui a proposta e, por coincidência, o curso de aperfeiçoamento em Gênero e Diversidade na Escola foi o primeiro que começamos aqui, né, André? Começamos aqui no teatro, uma tarde, foi um dia, na verdade, né? Começamos de manhã, fomos até o final da tarde, com apresentação teórica do curso, com acolhimento dos participantes, com dança no palco envolvendo os diferentes participantes, e fomos aí acompanhando. E o interessante também é que não só professor podia fazer parte desse curso, né? Diferentes profissionais, em diferentes áreas puderam fazer parte. Agora, claro que a maioria e os interessados inicialmente foram os professores, era um dos critérios, e claro que esse tipo de curso, de experiência é fundamental para os professores, porque estão na sala de aula e estão querendo fazer essa formação continuada e às vezes não tem espaço. Então, ter vindo aqui realizar e ir lá no campus também, os principais encontros foram lá os encontros maiores, né? Encontrar outras pessoas, encontrar outros grupos, ter outras experiências foi fundamental também aqui no curso de Gênero e Diversidade na escola. E depois, a importância da atualidade desses cursos, né? Numa sociedade onde a questão de gênero é fundamental, não é? Na minha realidade nordestina, não deu tempo de falar no início, mas na minha realidade nordestina a gente traz, né, uma experiência machista regional muito forte, né? Conhecer um homem que tem 2, 3 famílias no Nordeste é como se fosse algo que valorizasse o homem, né? Porque o bom macho tem 2, 3 mulheres, né? E aí você traz essa experiência e vem para uma cidade como São Paulo, onde essa questão também aparece de forma muito forte, né? A nossa sociedade, a nossa realidade brasileira, o nosso contexto brasileiro, além de ser patriarcal, é de um machismo, eu diria, institucional, né? E isso, as crianças e adolescentes e jovens trazem esse conflito para a sala de aula. Então, o professor ter acesso a essas experiências, o professor poder aprofundar e poder compartilhar dessas experiências, aprender estratégias de como enfrentar essas questões e como ajudar a formar alunos, né, educar alunos e alunas num processo onde a igualdade seja o centro das relações e da convivência entre meninos e meninas é fundamental, né? É fundamental. E então, para mim, foi muito importante. Eu participei desde a abertura aqui. Participei em todas as aulas que teve no Polo e fui em todas as atividades que aconteceu entre o campus da Universidade Federal do ABC em Santo André e o campus de São Bernardo, onde a gente pôde ir lá passar sempre dias muito agradáveis, né? Sempre um dia de muita produção de conhecimentos e de saberes com todos os envolvidos no processo.
Eu costumo sempre incentivar professoras e professores, que eu trabalho muito com formação de professores, né, a importância para eles dos registros e de compartilhar as experiências, porque seja o professor do ensino fundamental de 1º ao 5º ano, hoje, ou do ensino fundamental até o ensino médio, são muitas experiências, né, que os professores têm do dia a dia da sala de aula e às vezes não tem um espaço de compartilhar. Então, professores que vão inovando, né? Que vão inovando. Eu lembro de uma das questões das professoras compartilhando, como que elas tiveram que brincar e melhorar, não é? Toda o seu material didático para os momentos dos intervalos e os momentos do brincar, para separar essa ideia, brincadeiras de meninos, brincadeiras de meninas. Eu lembro muito bem desse depoimento e ela mostrando assim, quais recursos elas têm trabalhado, porque isso faz a diferença, né? Se você na escola não começa a fazer esse trabalho, nessa construção da igualdade, já na divisão social, do chamado divisão social dos papéis, você tem aí uma dificuldade e uma contribuição que não é educativa, né? Então, as professoras dizendo, uma outras coisas mesmo, que algumas relataram também, foi a questão daquilo que se diz, né? Ou seja, a questão da palavra na escola, o professor, ele de uma certa forma é um dos articuladores, né? E a palavra tem muita força. Então, como que muitas vezes nas palavras, na narrativa, na contação de história, nas histórias escolhidas, como muitas vezes a gente reforçava ou às vezes reforça determinados estereótipos ligados ao que é de menino, o que é de menina, né? Nessa discussão sobre gênero e diversidade na escola. Então, essa ideia de mudanças e cuidado com as narrativas foi uma outra questão importante. Lembro de professoras contando, inclusive, de reunião que deixou de chamar reunião de pais para chamar reunião de pais, mães e responsáveis. A gente pensa que não, mas esse tipo, quem vai mais na reunião dos filhos são as mães, e a reunião é chamada de reunião dos pais. Então, eu lembro de uma professora também trazendo essa experiência, como que na escola que ela trabalhava, eles estavam chamando reunião dos pais, avós, envolvendo todo mundo, porque só no enunciado da reunião você já está trazendo aí uma perspectiva de inclusão, uma perspectiva de igualdade para esses diferentes alunos e alunas que se trabalham, né? Quando eu fiz a minha pesquisa, o livro que eu compartilhei agora no ano passado, eu quis compartilhar dessa minha leitura, não é? O livro chama Vida Pulsante, Ordem Reinante, os registros de indisciplina escolar. Eu tenha conversado com algumas pessoas de que a gente trabalha os conflitos na escola muito de forma interna, principalmente através desses livros, chamado livro de ocorrência, livro preto, ou livro de registros disciplinares. Hoje se trabalha com livros, se trabalha com fichas, se trabalha com pastas de ocorrências, mas que me parecia um processo muito estático, né, do ponto de vista pedagógico. Eu diria que os conflitos na escola tinham que ser enfrentados e trabalhados com os diferentes atores que estão na escola. Então, conversando com um vereador mais ligado, que é o vereador Paulo Fiorillo, mais ligado à nossa convivência, eu disse, olha, a gente precisa de políticas públicas para trabalhar essas questões que as escolas enfrentam hoje, que é incivilidades, indisciplinas e também violências, né? A gente precisa de algo, digamos assim, que dê resposta mais eficazes. E aí, surgiu a partir do nosso diálogo a ideia da gente
ter alguma política pública que respondesse a isso. Então, essa política pública hoje, ela é chamada de comissões de mediação de conflito na escola, né? E qual é o diferencial dessa política pública? É uma política pública que envolve todos na escola. Envolve os pais, envolve os funcionários, envolve os alunos, envolve os professores e gestores, né? Ela não é só para o ensino fundamental, ela inicia a comissão de mediação, inicia da creche até a educação de jovens e adultos, ou seja, em todos os níveis de ensino você tem a comissão. Porque nós entendemos que o conflito é inerente do ser humano. Então, se desde pequeno a gente vem aprendendo a lidar com esses conflitos, tendo como questão central os direitos humanos, a gente com certeza vai construir uma escola e uma sociedade bem melhor, né? Esse projeto, ele está hoje na Secretaria de Educação do município, dentro de um programa maior que chama Paz nas Escolas, né? Então, a gente está atualmente coordenando lá na Secretaria esse projeto. E é um projeto interessante porque, apesar de ter em outras redes, na rede estadual você tinha esse projeto chamado Professor Mediador de Conflito. A gente amplia, a gente não deixa a responsabilidade só na mão do mediador, mas eles não, a responsabilidade em enfrentar os conflitos do dia a dia na escola é uma responsabilidade de todos. Por isso, essa ideia do grupo de mediação, né? E você tem como questão de fundo os direitos humanos e a construção de uma cultura de paz, né? E todos nós sabemos que uma cultura de paz, ela só se dá se primeiro os direitos humanos for fundamentais. Depois, se você também puder construir isso não de forma individual, mas de forma coletiva, sendo todos responsáveis por essa construção. E claro que não existe, então, cultura de paz sem justiça social. Então, cultura de paz e direitos humanos estão ali interligados numa proposta de sociedade, numa proposta de educação, né, que tem na questão da igualdade entre as pessoas uma questão central. Então, o curso Aperfeiçoamento em Educação, Gênero e Diversidade na Escola, Aperfeiçoamento em Educação e Direitos Humanos, Educação de Jovens e Adultos, Educação para a Igualdade racial, como a gente teve aqui, Política de Igualdade Racial. Essa e outras temáticas, elas vêm ao encontro da nossa proposta de enfrentar os conflitos na escola, porque é justamente, né, essas diferenças que estão presentes na escola que geram mais conflitos no cotidiano, né, da escola, seja a questão da raça, a questão de gênero, a questão da sexualidade, a questão da diferença de classe social. Todas essas diferenças, elas aparecem depois, do ponto de vista mais amplo na estrutura social, como questões conflituosas e, claro, vai aparecer na sala de aula, que, como diz o próprio Morin, é um microcosmo da sociedade, né? Então, e aí se torna uma preocupação educativa de todos nós, né? Então, esse curso, Gênero e Diversidade na Escola, e outros, dialogou muito e eu tenho certeza, sem dúvida, que contribuiu, não é, para os professores enfrentarem melhor essas questões, né? Nós, lá na Secretaria, estamos assim, empenhados no trabalho de formação dos educadores e de todos os envolvidos nessas comissões de mediação de conflito, e um dos nossos assessores é o Instituto Vladimir Herzog, que tem justamente nos direitos humanos a questão central para o desenvolvimento do trabalho deles, com o material que eles produziram e desenvolveram também aqui na Secretaria, que é o Respeitar é Preciso. Então, o respeito como uma questão central para acontecer as políticas
de igualdade e as políticas do bem viver, vamos falar assim, de uma boa convivência. Então, a gente tem conversado, feito formação em alguns lugares, e uma coisa que está sendo interessante é justamente, primeiro, as pessoas estão registrando, né, os casos de ocorrência, de indisciplina, de violência, mas as pessoas estão ampliando, né, a sua visão e as suas ações sobre isso, né? Então, eu tive a semana passada em alguns lugares de formação, que as pessoas estão percebendo que o processo de indisciplina, ele não é um processo isolado. A escola tem que pensar diferentes ações para melhorar a convivência. Então, tem coisas simples. Vamos pensar na educação infantil, não é? De pensar no espaço para a criança brincar, né? E nos tempos e espaços para as brincadeiras. Então, é muito interessante que eles estão dizendo assim, olha, na educação infantil, uma das principais reivindicações para a boa convivência deles é o brincar. Então, o aluno tem os alunos, eles estão fazendo assembleias com os pequenos, né? E os pequenos dizendo o que eles querem nos espaços deles para brincar. Então, eu lembro de um que falou, olha, eu fiquei sabendo que a senhora comprou aí vários carrinhos para a gente brincar na hora do intervalo, né? Mas eu queria dizer que não tem pista aqui para gente brincar. Então, meu pai sabe desenhar, eu trouxe aqui para a senhora um desenho, que a senhora fazer uma pista parecida com essa aqui para a gente brincar. E aí fizeram lá a reunião, envolveram o pai, e fizeram uma pista para as crianças brincar com os carrinhos dele. Então, a educação infantil, uma das questões é mais brincadeira, mas a gente tem ouvido coisas assim. Teve escola que mudou a ideia de fazer aquele barulho que chama de sinal na hora de mudança de aula, porque dava uma confusão. Mudaram algumas coisas no intervalo, mudaram a distribuição das mesas, de espaços físicos, quer dizer, você tem coisas simples que mexe com a convivência, até questões mais estruturais, né? Então, o nosso projeto, o nosso trabalho, a gente tem motivado as pessoas a pensar de forma micro até de forma macro, no sentido de como está a sua relação com o território. Então, isso é uma coisa fundamental. Para você desenvolver um bom trabalho de convivência, de relações, não basta ficar só trabalhando esses exemplos que eu estou dando aqui do dia a dia da sala de aula ou da escola. Você tem que ampliar as políticas públicas do território, né? Então, você tem que conversar com a saúde, você tem que conversar com a educação, você tem que conversar com o serviço social, você tem que conversar com as associações e outras entidades educativas que tem no entorno da escola, e você tem que conversar com a Secretaria de Segurança, né, que é um dos nossos diálogos, né, no caso com a Secretaria de Segurança Urbana, você tem que conversar com a Secretaria de Direitos Humanos, você tem que conversar com a rede, chamada Rede de Proteção, mostrando a importância não só desse diálogo, mas de ações conjuntas. Por quê? Porque a gente vai perceber que quando você trata da convivência escolar, uma coisa é o dia a dia da sala de aula ou o dia a dia na escola. E outra coisa é aquilo que acontece na região, né? As micros e macros violências que acontecem na região, inclusive por falta de políticas públicas. Então você tem que ter esse diálogo, você tem que ter essa parceria para fortalecer e dizer assim, e sair de uma ideia de que os problemas daquela escola ou daquela região. Os problemas é um problema da cidade, é um problema do Brasil, pode ser um problema do mundo, dependendo da visão, e que nós temos que construir, né, numa perspectiva da sociedade que cada um sonha, construir juntos, né? Construir juntos. Então, para nós tem sido uma alegria e uma conquista
esse projeto das comissões de mediação de conflito, porque principalmente por não ser um projeto de A ou B, mas por ter se tornado uma política pública. E a gente poder pensar no conflito como algo inerente ao ser humano e que a gente tem que buscar os diferentes meios de enfrentamento. Mas não é o enfrentamento da expulsão, não é o enfrentamento da suspensão, não é o enfrentamento de jogar aqueles que já são muitas vezes excluídos socialmente para fora da escola porque não apresentam as características ou até as exigências cognitivas que aquela escola procura. É justamente para esses que também serve esse projeto, para dizer, olha, todos nós somos corresponsáveis em educá-lo, não é? E educação no sentido mesmo de colocá-lo para frente, não colocá-lo para trás ou para baixo, né? Eu penso que nós, do ponto de vista, digamos assim, do trabalho com a educação, no nosso atual contexto, não temos muito como fugir da tecnologia, né? Minha leitura é que a tecnologia é uma ferramenta fundamental, porque ajuda a realizar determinados projetos que muitas vezes não tem uma estrutura para presencial desenvolver. Ela ajuda a você, digamos assim, democratizar o conhecimento, né? E a tecnologia é fundamental também para a gente se aprofundar em diferentes contextos, né? Diferentes contextos e também a gente saber que a tecnologia ela pode sim também ser transformadora. Não é? Porque se a gente for usar a tecnologia só como uma forma de resistência, né, a gente tem dificuldades. Então, o que eu gosto desses cursos é, digamos assim, esse equilíbrio entre o processo do ensino à distância e esses encontros presenciais, né? Porque o próprio Edgar Morin, quando é perguntado sobre a opinião dele sobre a questão da tecnologia, ele vai se dizer, nada, né, vai substituir o humano, ou seja, as relações humanas. E a gente percebeu que nesse aqui, a tecnologia jamais foi um empecilho, né? A tecnologia, pelo contrário, ouvir os vídeos, os depoimentos, poder interagir com os colegas através dos fóruns, apresentar. Se você um encontro presencial somente em sala de aula também não dá conta dessa diversidade. Então a tecnologia é mais uma ferramenta ao nosso favor e que na experiência aqui do nosso curso Gênero e Diversidade na Escola, Educação em Direitos Humanos e outros, tem sido assim uma contribuição importante, né? E é um aprendizado, porque tem às vezes professores da rede que nunca teve esse tipo de contato. Então até nisso muitas vezes o profissional precisa se superar. E também, para ele também é um crescimento, né? Porque é uma aspiração. Ah, que bom! Olha, eu não estava sabendo entrar, agora já sei, já fiz o primeiro curso, vou fazer outro. Então não se torna um impedimento de crescimento profissional, né? De crescimento profissional. E aí, o que eu queria dizer, né? Eu, dentro dos meus 48 anos, né? Ainda bem que com todo o meu caminho, com toda a minha história, o que eu nunca quis perder foi a dimensão do sonho, né? Gosto muito da ideia de dimensão do sonho do Paulo Freire, do Morin, de tantos, do Rubem Alves, né? E de tantos outros atores e autores, né? Eu acho que a nossa mensagem é isso para os nossos colegas, né? Que nunca deixem de sonhar, né? Nunca deixem de sonhar, mas não, digamos assim, sonhar qualquer sonho, né? Sonhar sempre de que a felicidade entre os homens e as mulheres, a felicidade entre os seres humanos, não é uma construção individual. A felicidade é uma construção coletiva e cada um fazendo essa construção, com certeza vamos construir um mundo melhor, um mundo que, a partir dos ideais da
da Revolução Francesa, continuamos alimentando um mundo de igualdade, um mundo de liberdade, um mundo de fraternidade. Isso a gente constrói com experiências como essas que a gente pôde compartilhar nesses encontros, nesse curso de aperfeiçoamento em gênero e diversidade na escola. E claro que eu não podia deixar de dar meus parabéns para todos os envolvidos no processo, né? E que com certeza é um ponto de partida para a realização desses sonhos que a gente tanto almeja e cultiva.